Boa noite para todos. Você vai abrir sua Bíblia em Mateus 25. Abrir ou ligar sua Bíblia em Mateus 25, por favor. Nós vamos ver sobre as 10 virgens, o que essa história tem para nos ensinar. Maravilhoso podermos cantar ao nosso Deus e lembrando disso, né? Que apesar de ser o que é, Ele se importa comigo e com você. Louvado seja o nome dEle, que se importa comigo, que se importa com você, com todos nós. Mateus 25, de 1 a 13. Nós vamos ler e vamos orar pedindo a Deus que nos dê entendimento da sua palavra. Vamos lá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar. Pai eterno, Tua palavra diante de nós com o coração abertos aqui para ouvir, entender, obedecer a Sua palavra. Tem misericórdia da gente, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que não seja apenas mais um encontro entre nós apenas, que já é algo muito gostoso, muito bom, mas seja um encontro nosso com o Senhor, com o Seu Santo Espírito. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Parábola das 10 virgens. Como eu sempre faço, antes das minhas considerações, eu quero ouvir o que você, lendo, percebeu, te chamou atenção, e depois a gente vai costurando isso aqui, juntando a participação de cada um de vocês. Qual verso que você mais gostou aqui? Ou que você menos gostou? Não tem problema. Pode ficar à vontade. Um de cada vez para não dar briga, tá? Achou que estava para resolver de última hora. Verdade, Mário. As sem juízo. Bom apelido para elas aqui. Porque nécia é uma palavra meio estranha, né? Não é uma palavra que a gente usa muito. Então, as sem juízo são as nécias, tá, meus irmãos? Não preciso disso, né? Não pensou não, pode ser, não vai fazer falta, o que tem aqui é suficiente, pode ser. Creuza, fala para nós. Sim, não dava para dividir ali, né? Claro que histórias como essa merecem um pouco mais da nossa atenção, porque são culturas diferentes. E até a maneira de fazer festa de casamento naquela época era diferente da nossa. Graças a Deus que mudou, porque eram vários dias que usavam para fazer festa, ficava caro para caramba. Hoje em dia, um dia só eu já acho pesado, eu acho que é complicado, né? Eu penso, é uma opinião particular, não tem nada de Deus nisso, é uma opinião minha. Eu acho que é um dinheiro muito dinheiro gasto para uma noite só, para um dia só. Vestido é uma coisa absurda, uns paninhos ali, fica aquele troço, né? Mas
Não vamos entrar nesses detalhes aí de cifras, não. Deixa isso para lá, não é importante para a gente. O fato é que o costume da época era um pouco diferente. Aliás, bastante diferente. Havia um festejo totalmente diferente. E essas 10 virgens, provavelmente amigas da noiva, são as damas de honra, que iam chegar, quando o noivo viesse, elas entravam com as tochas acesas, essas lâmpadas aqui, tipo, alguma coisa do tipo, iam fazendo, clareando ali o momento, e enfeitando, e tinha dança, tinha um monte de coisa que estava envolvido nisso. Agora, o que é mais interessante, olhando assim, os comentaristas, né, quem se aprofundou nisso aí, os estudiosos daquele período ali bíblico, é que normalmente não durava mais do que 15 minutos cada chama dessa. Então, elas tinham que ter realmente uma reserva de alguma maneira. Não dava para poder pensar que vai durar, porque de 15 minutos é o que podia dar. A quantidade que se colocava ali durava em torno de 15 minutos. 10 a 15 minutos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Nós não vamos brigar por causa de 2 minutos aqui, se for o caso, ninguém vai ficar nervoso com isso. Mas o fato é que não durava, por exemplo, 1 hora. Não era suficiente para uma festa inteira. Tinha que estar sempre reabastecendo a lamparina, digamos assim. Precisava se fazer isso. Ou seja, não estar com aquele negócio na hora já demonstrava realmente que elas eram, nessas, como disse o Mário, sem juízo, sem preparação, né? Não estavam preocupadas com ali, deixaram passar uma questão muito básica, um princípio muito básico, um princípio muito simples, simplório até, que era de ter ali o recurso. Mas vamos lá. Vamos fazer algumas considerações aqui e a gente vai entrando nessas coisas que os irmãos falaram também. Então, a festa era diferente, por isso tinha todo um ritual diferente. A figura que a nossa irmã escolheu, a Tati escolheu, está ali, ó. Tá vendo? Tem as outras estão ali pedindo e vão tomar um nãozão assim, né? Parece até falta de compaixão, né? Mas não é não, a gente vai ver depois que não é. Por que não é? Tá? Vamos a algumas considerações. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia fala disso o tempo todo, é dessa mistura que existe de tipos de pessoas. Ela fala de joio e trigo, ela fala de ovelha e o quê? Bode, né? De que mais? Que a Bíblia fala? Que anda junto, né? Que acontece de estar junto. Nesse caso aqui, no verso 2, nós temos 5 entre elas eram honestas, 5 prudentes. Sabe, é interessante como que a Bíblia trata que durante um período essa mistura de tipos de pessoa se mantém. Inclusive, noutras parábolas, onde se trata isso de forma mais específica, fala que isso vai ser assim até o último dia, que não vai deixar de ser assim, de forma que não há uma pureza, não vai acontecer uma homogeneidade na igreja de Jesus. Não vai acontecer. E a gente às vezes até espera que isso aconteça. A gente olha para a igreja e espera que todo mundo seja igual, que todo mundo tenha as mesmas manias, os mesmos costumes, e inclusive pensamos que na igreja todo mundo é crente, convertido. Não é assim? Eu penso assim, eu trato as pessoas assim, até porque Deus não me deu, nem para mim, nem para ninguém, uma segunda via aí do livro caixa dele para dizer quem é salvo, quem não é. Ele não passa esse registro para ninguém. Mas o fato é que a Bíblia fala em vários momentos, Jesus deixa isso muito claro, que o joio vai estar no meio do trigo, e a gente vai ter, por exemplo, nessa história, gente sensata e gente insensata, gente com juízo e gente sem juízo. Isso vai acontecer constantemente, até que Jesus volte. Não dá para ficar sem isso. Não tem como. Por isso que Jesus fala da vinda dele e da separação que vai acontecer, dessa questão que vai ser realmente esmiuçada, quem é dele para a direita, quem não é para a esquerda. Jesus fala isso em outros momentos, com outras figuras de linguagem também, mas até lá, meus irmãos, isso vai acontecer. A igreja é um lugar de gente misturada, tá? Lembra disso. A igreja é um lugar que existem vários tipos de pessoa.
Tem gente que gosta de comparar, não sei se é uma boa comparação, mas serve de ilustração, pelo menos no mínimo de ilustração serve. Tem gente que fala que a igreja é como se fosse a arca de Noé. Tem todo tipo de bicho, né? Tem todo tipo de bicho ali. Se você achou bom, beleza. Se você não achou bom, desconsidera, né? Não está aqui mais quem falou. É só ouvir isso aí. Vamos ver uma segunda consideração aqui, a respeito desse texto. Acho interessante que a história mostra que elas estão esperando. Não sabemos por que o noivo está atrasando, assim, que está demorando tanto. Pode ser porque estava lá resolvendo a questão do dote, né? Se ele era um cara que nem eu, por exemplo, que não sabe negociar direito, ele chegava, pagava, pronto, ia embora. Mas se ele é, como algumas pessoas aqui são, mais espertas, mais safas aí para fazer negócio, para poder comprar as coisas, ele ia dar uma choradinha, falar assim, não, tá caro, a moça vale, mas vamos, porque era assim que funcionava, pagava pelo dote da moça, tá? O cara casava com ela, tinha que pagar para a família um certo valor. Então ele podia estar ali negociando, ou a forma de pagamento, o banco já está fechado, mas vou assinar aqui umas notas promissórias, sei lá, o fato é que ele atrasou mais do que o normal, tanto que todas as meninas aí se cansaram e foram dormir. E é interessante que essa questão do tempo, de pensar assim, que todos nós cansamos de vez em quando, porque parece que nem sempre o nosso relógio está ajustado com os acontecimentos do jeito que a gente queria. Tem muita coisa que a gente deseja e que a gente espera e a gente prepara-se para aquilo, ou não se prepara para aquilo, porque ali nós temos as duas pessoas, os dois tipos de gente preparada e gente despreparada, mas, portanto, todavia, o processo em si não se conclui, demora a acontecer, e a gente, olha aqui para mim, a gente faz o quê? A gente se cansa. A gente, às vezes, entrega um pouco os pontos. Você já teve a experiência de desanimar de esperar alguma coisa? De Deus, principalmente? Sim ou não, meus irmãos? Quem já teve? Quem teve que quer contar? Fala assim, eu esperei, demorou, mas acabou acontecendo. Amém. A gente se cansa, meus irmãos. É natural da gente se cansar, se a coisa demorar, a gente ficar exausto. No caso aqui é só uma história, para ilustrar. A gente não tem que espiritualizar cada parte da história, porque fazer isso, alegorizar em cima disso, é algo perigoso. Mas o fato é que nós cansamos de esperar. Ninguém gosta de ficar esperando toda a vida algumas coisas. A gente se cansa assim. A gente quer alguma coisa, deseja alguma coisa, ou se prepara para alguma coisa, aquilo não acontece, não é bom. E cada um reage de um jeito. No caso dessas mulheres aqui, foram dormir. No caso da Ana, lá no Antigo Testamento, o que ela fez? Ela foi chorar e foi clamar diante de Deus, eu quero um filho, eu estou cansado de esperar, eu quero um filho. A ponto de ser confundida com a mulher bêbada, de tanto que ela desejava. Sim, Célia? Solteira e realizada, né? Bom, joia. Pois é, porque você já estava pensando assim, não vai rolar, né? Meu Isaac não vem, então vou... Nada, mas não falha. A gente cansa, meus irmãos. E se algum de nós for pego dormindo, cochilando, porque está cansado de aguardar determinadas coisas, isso não é algo fora do comum. Isso é humano, é natural. Não tem nada de errado nisso. A gente não está... Você vai observar que na leitura da história não tem problema dormir, tá? Dormir não é problema, está demorando, está de noite, vamos dormir. Na hora que chegar, alguém vai dar um grito, nós vamos levantar e vamos fazer o que a gente tem que fazer. Porque tem hora que o que resta para a gente é fazer isso mesmo, é entregar as coisas de lado e falar assim, não, na hora que tiver que ser, será. Na hora que Deus quiser que seja, vai ser. Eu não vou ficar o tempo todo esperando, sem fazer o que é natural daquele momento. É mais ou menos como se alguém trouxesse água para mim e ficasse segurando o copo aqui, ó, esperando eu pegar para beber. Desnecessário, desnecessário.
O seu José sempre cuida da gente, vem aqui, coloca o copo d'água e pronto, está resolvido, ó. Na hora que for, que ele tiver que beber, bebe. Tem dia que eu bebo o copo inteiro, tem dia que eu não bebo nada, tem dia que eu dou só umas goladinhas. A gente precisa perceber que isso não é problema, sabe? O que eu quero chamar a sua atenção é, quando aconteceu alguma coisa na sua vida que, de alguma maneira, você acha que está demorando, está cansando, então está na hora de descansar, deita e dorme. Espera. Não fica se martirizando com aquilo, sofrendo com aquilo, se angustiando com aquele negócio, porque está demorando. Já, imagina, uma dessas moças aqui está demorando, e vamos chamar o SAMU, vamos ligar para a polícia. Não vamos fazer nada, nós vamos só dormir, e na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Uma atitude simples, até simplória dizer isso aqui para você, mas nós erramos muitas vezes porque a gente tem dificuldade de aceitar que nós cansamos e que tem hora que a gente tem que parar e apenas descansar, apenas esperar o momento certo para as coisas acontecer. Claro, a gente precisa para isso ter paciência, né? Eu sou o primeiro a sofrer com esse negócio, porque eu acho difícil esperar. Eu acho difícil esperar. Até, de vez em quando, alguém pergunta para mim, você nasceu de quantos meses? Né? De 7? Eu falo, não, é de 12 mesmo, que eu sou burro. Né? Quando fala que a pessoa nasceu de 7 meses, é porque ela é afobada, né? Porque ela é apressada, ansiosa e tal. Eu falo, não, mas no caso da gente querer insistir, ficar querendo ultrapassar limites, passar algumas coisas, fazer com que as coisas aconteçam fora do tempo, isso é burrice. Não, eu acho que eu sou de 12 meses, sou filho de burro, porque eu devia saber esperar. Descansar, estou cansado, todos nós cansamos, todos nós temos esse momento, a gente precisa ter paciência, perseverança, não desistir, não ficar emburradinho, fazer biquinho, embora da festa, vamos embora, esse noivo não vem mesmo, vamos embora para casa, deu, dá linha na pipa aqui, acabou. Não, só encostaram ali, vamos tirar um cochilo. E o principal, que a história, quando a gente lê, deixa claro para a gente tem que estar preparado. Porque na hora que o noivo chegar, seja a hora que for, a coisa vai acontecer. Né? Então a gente precisa de paciência, precisamos de perseverança e de preparação. Mas dormir, descansar, colocar a situação em stand-by não é pecado. A gente faz isso com a televisão, não é assim? Com a luzinha meio acesa lá? Ou vocês são daqueles, a moda antiga que vão lá e puxa a tomada, né? Meu pai faz isso. Eu chego na casa dele, é um desespero. Eu vou apertando as coisas, nada liga, porque as tomadas estão fora. Ele tira tudo da tomada, é uma mania dele. A gente faz o quê? A gente só desliga a tomada, só no botão lá do controle remoto, fica aquele negócio, fica em stand-by. Tem hora que a gente tem que fazer só isso, espera. Na hora que for, a gente vai. Está pronto ali. Tem que ter paciência. Tem que pedir a Deus paciência, perseverança. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Nós não podemos desistir. Nós não somos um povo que retrocede, que dá, sabe, ré. Não, a gente prossegue para o alvo. É isso que a Bíblia fala a respeito do povo de Deus. Pode até parar para tirar um cochilo, mas não desiste. Não larga. Não solta de tudo o seu compromisso. Nós queremos fazer as coisas. Quer ver um exemplo? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Domingo mesmo foi passado um vídeo aqui, assim que eu terminei o culto, nós colocamos um vídeo sobre o projeto de Jabaeté. Quem assistiu, levanta a mão, fazendo um favor. Isso, levanta a mão, pode abaixar também. Só que é o seguinte, série de coisas faz a gente esperar. Não dá para ir fazendo assim, correndo. Pode chegar alguém, qual que era o valor do projeto mesmo, que foi orçado ali, que foi apresentado? 6 mil. 6 mil reais. Pode chegar alguém com 7 mil reais agora e falar assim para o Charles, está aqui os 7 mil reais, não dá para fazer a obra. Não é por causa do valor, é porque tem coisas que tem que ser esperado, tem o tempo. Sabe? Assim como não dá para fazer a festa do casamento sem um noivo, tem situações que não dependem só da gente. Precisa de outras coisas também acontecerem, serem conversadas, serem ajustadas. Então, a gente precisa aprender a ter paciência nessas horas. E é difícil, meus irmãos, pelo menos para mim. Tomara que seja só para mim aqui nessa igreja, mas eu assumo. Tomara que esse negócio de paciência seja um defeito, uma dificuldade só minha. Então, eu vou ter mais gente orando por mim, mas se for sua também, então vamos orar um pelo outro, né?
Porque é difícil para mim esperar, sabe? A gente vê, está tudo aqui, ó, vamos resolver logo. Nem sempre é assim. Ah, as moças estão aqui, vamos começar logo a festa. Não, tem que esperar o noivo. Tem uma ordem, tem uma sequência, tem uma hierarquia, tem um programa, tem um jeito das coisas funcionarem em todos os sentidos. No projeto de Jabaeté, na igreja também é assim. Tem gente que pensa que é simples fazer as coisas na igreja, é fácil resolver. Não, tem hora que demora e precisa mesmo demorar. E se você achar que está cansado, senta. E se achar que sentar está pouco, dorme. Deita e dorme e espera. Porque precisa cumprir protocolos, tem hora para tudo. É interessante que, com respeito à igreja, a gente sempre tem a tendência de criticar a organização da igreja, a gente chama de burocracia, de não sei o quê e tal. Aqui nessa igreja nós fazemos tudo com a maior rapidez possível. Nós não somos agarrados com essas coisas, não. Mas mesmo assim tem coisa que precisa esperar. Tem que esperar. Na sua vida e na minha também. Então vamos aprender com a história. Se precisar, deita e dorme. Amém? Descansa em Deus, espera. Vamos lá, mais alguma coisa aí agora no verso, nós consideramos verso 2, verso 5, vamos considerar o verso 6 e 7, tá? Quando o noivo vier, todas ouvirão. A história fala o seguinte, estavam dormindo, mas chegou o noivo, deram o grito, fizeram lá o sinal, tocaram a trombeta, sei lá, buzinaram. Eu sei que de alguma maneira todo mundo ouviu e vai começar a festa. E claro que essa história está falando a respeito de Jesus voltar. Ele está aqui presente, mas ele vai voltar. Ele está falando assim, olha, eu vou, mas eu vou voltar. Vai ter, então, vai ter uns lances aí que vocês precisam estar atentos. Mas todo mundo vai ouvir. Então, assim, não precisa ficar com medo de dormir, com medo que vai ficar para trás. Como criança que você sai de um cômodo, entra no outro, ele já entra em desespero, que acha que você está ficando abandonado. Deus não vai nos abandonar e nem vai nos dar, assim, calote, né? Vai ficar vai vir e vai pegar a gente assim, não vai avisar, não, se eu tiver... Tem gente que tem esse desespero, essa assombração na alma, achando que Jesus pode voltar a qualquer momento, e aí ele não descansa, ele não desconecta de nada, porque ele acha que se Jesus voltar e ele estiver vendo novela, tomando banho, está pelado, né? Lascou. Vou ficar para trás. Né? Irmãos, a gente brinca com essas coisas, mas tem gente que é escravo desses pensamentos. Agora, é mais fácil de discernir quando a gente faz esse tipo de brincadeira ou pega histórias que são reais, tá? Não são histórias mentirosas, não. De gente que tem esse tipo de crença. Tem casar, meus irmãos, se vocês pedirem para eu provar isso, eu não tenho como provar, não, porque eu não fico entrando na casa dos outros desse tanto, não, mas eu já escutei um monte de gente confessar que até um certo período da vida cristã dele, ele não sabia como é que funcionava a graça de Deus e, com medo de Jesus voltar, até para poder ter relação sexual, era um negócio que eles tinham que fazer rapidinho. Era um buraquinho só no lençol. Já pensou? Não pensa, não. Não pensa, não. Agora lascou, né? Pedir para não pensar é a mesma coisa que pedir para pensar, né? Não pensa num elefante azul. Aí você fica imaginando um elefante azul. Então, assim, gente que fica ali agarrada com algumas coisas, preocupadas que se Jesus voltar, pode ficar tranquilo, quando o noivo chegar, o noivo aqui representa Cristo, ele vai dar conta de todo mundo ouvir, ninguém vai ficar sem saber que ele está chegando. A gente pode descansar nele, esperar nele, aguardar que ele venha. Essa é a maior orientação, a maior verdade dessa história é que ele vem. Jesus volta. Ele não está voltando, assim, tipo assim, está no caminho e está dando volta. Não, ele vai voltar. Não quer chegar um momento, ele pega e volta. Tá? Não está aí perdido, vagando, assim, ele está dando volta aí, tá, até chegar, não. Na hora que ele achar que deve, tempo certo, pum, volta. Ele volta, ele vem. Vem na hora que ele achar que deve, e quando ele vier, não vai ter mais jeitinhos. Olha aí o verso 7, meus irmãos, diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as lâmpadas, tá?
Mas as nécias, o verso 8 diz, né? Elas tentaram dar uma ajeitada ali, então não tem mais. Quando ele vier, vem e pronto, acabou. De forma que o compromisso que eu e você podemos e devemos ter com Jesus é agora, é para hoje, não é para assim, na hora que ele estiver voltando, né? Porque tem gente que leva a vida cristã mais ou menos como aquela pessoa que hoje eu nem sei se usa fazer isso mais, né? Porque pelo menos na minha casa não usa. Mas um tempo atrás se usava muito ferver o leite, não era assim? Você comprava o leite na sacolinha e você tinha que ferver ele todo dia, não era assim? Porque era um processo. Ele não tinha esses venenos todos que tem hoje para mantê-lo sem estragar. E qual que é a máxima de ferver o leite? É que ele parece que ele enxerga a gente, ele consegue ver as nossas costas. Parecia que era assim, porque era só virar as costas, o danado entornava. Você pode ser, você ficava ali e tal, esperando, tal, e sei porque também a gente tem que ter um outro negócio para fazer, né? Aí quando você pensava que nada, não dá tempo, aí você olhava e tá derramando tudo aquela porqueira lá. É assim, sabe, tem gente que vive assim, achando que dá para poder voltar e pegar o leite ainda sem ferver. Não dá. Quando Cristo voltar vai ser um ato único. Não vai ter outra oportunidade. Não vai ter jeitinho brasileiro, jeitinho presbiteriano, jeitinho canela verde, né? Jeitinho de Espírito Santense, sei lá, como é que chama? Capixaba. Não vai ter jeitinho nenhum. Ele vai vir pronto. É desse jeito. E vai começar a festa. E acabou. E quem tiver certo, está certo. Quem tiver de maneira errada, postura errada. Já era. E isso deve nos fazer ficar atentos, então, a essa questão. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Isso mesmo, podemos descansar, podemos dormir, mas preparados, aguardando a volta dele. Não é dormir para falar assim, não vai ter festa mais. Não, é dormir esperando o noivo chegar. Ele vai voltar. Ele vai vir. É isso aí. O que mais podemos considerar nesse texto, meus irmãos? Vamos lá. Mais uma. Algumas responsabilidades são, de fato, particulares. Só eu posso resolver por mim. Ninguém pode resolver por mim. Só eu. Verso 8, verso 9. As nécias disseram aos prudentes: aí, ajeita para nós aí um pouquinho de azeite e tal, que a nossa lâmpada está se apagando. Claro, 15 minutos é o máximo que durava. As prudentes responderam o quê? Verso 9, não. Não sei se elas falaram alto, se falaram baixo, o certo é que a resposta foi a mesma. Não, não vai rolar. Não tem jeito. Porque cada uma tem que tomar conta da sua lâmpada. Cada uma tinha que tomar conta da sua tocha aí, do seu fogo, da sua lamparina. É coisa particular, não posso resolver o problema seu, não tem jeito. Sabe, tem questões na nossa vida que são estritamente particulares, individuais. O verso 9 fala isso, verso 8 e verso 9 fala isso, que não adianta pedir, que não é questão de misericórdia, é porque é pessoal mesmo. A resposta das prudentes foi, claro, se a gente dividir com você, no final nem vocês, nem nós. Não dá para dividir. Tem coisa que não dá para realmente compartilhar, são questões que eu preciso tomar decisão, são questões que você precisa tomar decisão, não dá para dividir. Então, por isso que a gente precisa, sim, de um planejamento pessoal com respeito a isso. Estarem aí com o noivo, está chegando, eu vou ler a Bíblia. Não vai mais, já era. Você tinha para saber, você vai estar aprendendo hoje, amanhã, hoje à noite, quando você chegar em casa, se for meditar, sexta, sábado, domingo de manhã na escola dominical, domingo à noite aqui no culto, em outros momentos que você está lendo algum outro material. É agora que é o momento, quando Jesus voltar, acabou. Não adianta, e outra, não adianta pedir para o vizinho, dá para passar uma cola aí? Passa a cola para mim, não rola, não tem jeito. Não tem como fazer, a vida cristã não dá para ser compartilhada nesse nível, não dá para poder participar essas coisas uns com os outros, a gente precisa realmente cuidar de forma pessoal. Então, por isso que cada um de nós aqui precisa desenvolver um jeito de conhecer e continuar conhecendo
o Senhor Jesus através da sua palavra, desenvolver a sua salvação. A Bíblia fala disso, né? Desenvolver a salvação. Aí alguém vai dizer, não, mas está salvo. Uma vez salvo, salvo sempre. É verdade. Desenvolver salvação é se aprofundar nessa verdade que nos salvou, conhecer isso mais. E cada um de nós aqui precisa tomar, sim, postura para isso, porque não dá para o outro fazer. Não é igual programa de computador que a gente leva um pendrive e fala assim, copia para mim aí. Aí copia, a gente vai lá, coloca no computador da gente e está tudo ali, a gente tem tudo que o outro tem. Não tem, é uma questão particular e pessoal. E é interessante, principalmente quando a gente observa que os estudiosos lá do tempo, da época, das figuras da época, dizem que esse óleo durava 15 minutos e a festa durava quantos dias? Uma semana. Mas aquela dança ali não ia durar isso tudo, não, mas provavelmente ia durar um tempo grande, mais do que 15 minutos, tanto que apagou. Está apagando, que ela está precisando, não tinha acabado ainda. Ou seja, é algo que a gente precisa fazer constantemente. Você não faz uma vez só. Eu e você precisamos fazer constantemente, enquanto estamos aí com Cristo, andando com Ele, conhecendo a sua palavra. Aí eu leio, pronto, de uma vez, resolvido? Não, leio de novo. No caso aqui, cada 15 minutos tinha que renovar ali o estoque de óleo para poder a lamparina se manter acesa. No nosso caso, a gente precisa todo dia orar a Deus, conversar com Ele, ouvir a sua palavra, depender dEle, ter paciência para esperar as decisões dEle se concretizarem ou se tornarem mais claras para nós, porque tem hora que elas já estão acontecendo. Aliás, o tempo todo elas já estão acontecendo, mas a gente não consegue perceber constantemente. Então, a gente pode, sim, fazer isso e precisamos fazer isso com constância, perseverança, sabe? Repetição. A gente não pode ter, sabe, aquele negócio, eu não preciso mais. E eu encontro por aí. Aqui não. Eu encontro por aí, bem, eu escuto falar, né, que na igreja presbiteriana lá do Afeganistão tem gente assim. Já não preciso conhecer mais, já sei demais. Já tem muito conhecimento. Já li a Bíblia tantas vezes, não preciso mais não. Ah, é? Pô, interessante. No caso aqui, a Bíblia está falando para a gente que a gente tem que estar constantemente. Não, já sou salvo, eu nasci na igreja. Nasceu na igreja. Quem fez o parto? Presbítero? Diácono? Não, eu estou querendo dizer que eu cresci na igreja, então está tudo resolvido. Está resolvido nada. A cada tempo, de tempo em tempo, nós precisamos repensar se a nossa lâmpada está realmente abastecida, se a gente está cheio de Deus ou se tem outra coisa tomando lugar do nosso coração. Se o nosso compromisso com Ele está vivo ou outra coisa, ou a gente está achando que está bom por hoje. Já tomei uma decisão lá atrás e tal. Não preciso mais. Precisa sim, repetir. E é uma responsabilidade particular sua. Não adianta eu falar para você isso, aquilo outro. Você precisa ter a sua experiência. Se tem um negócio que eu tenho insistido em falar nas suas orelhas aqui, eu fico buzinando isso direto, não me interessa o quanto você sabe que o outro sabe de Deus. Eu quero saber, eu fico preocupado em o que você sabe de Deus na sua convivência com Ele. Porque o Hernandes disse isso. Massa, gosto do Hernandes. Porque o pastor Paulo Júnior, também massa, falou tal coisa. O reverendo Nicomito, os moleques da UPA gostam de botar apelido, né? Mitodemos, falou tal coisa, legal, joia. Tá, mas o que Deus falou para você? Na sua experiência com Ele? Não sei, porque eu só estou vivendo de jornal dos outros agora, porque meu mesmo eu não escrevo mais. A minha experiência com Deus é sempre por tabela. Sempre que o outro diz, que Deus fez. E que Deus está fazendo com você. Deus não fala mais com você. Deus não conversa com você. Deus não atende a você. Ele não te ouve. Ou você está preguiçoso demais, arrogante demais, para poder depender dele a cada 15 minutos. E 15 minutos aqui é só ilustrativo. Né? É só uma ilustração. A cada tempo, todo dia. Amém, meus irmãos? Última coisa. Então, planejamento prévio, repetição constante. Quinta, há decisões que não podem ser proteladas. Versos 10, 11, 12. Vamos observá-los de novo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo.
E as que estavam apercebidas, que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? A porta se fechou. Ah, mas a porta se abre, gente. Qual que é o problema? A porta fechou, abre de novo. Não! Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, as loucas. Não é louca que você falou, né, Mário? O que é mesmo? As sem juízo. As sem juízo chegaram, as despreparadas aqui, clamando. Falou certinho: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que aconteceu? Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. É interessante isso, tem decisões que não podem ser proteladas. Você precisa ter uma vivência pessoal com Jesus, uma experiência particular com Jesus, para não ouvir uma dessa: não vos conheço. É uma coisa urgente, cada um de nós precisa ter uma experiência com Ele, que não é uma experiência por tabela, não é pela igreja, não precisa de atravessador, é direta com Jesus, para não ter que escutar um negócio desse que deve ser desagradável demais. Não vos conheço, não vos conheço. É interessante, né? Porque, hora nenhuma, a Bíblia, na história que Jesus conta, fala que as mulheres foram erradas em dormir. Elas se cansaram, claro, o negócio está demorando, cansa mesmo, qualquer um. Tem nada de errado nisso. Dormiu, descansou, um período ali. Algum problema nisso? Nenhum problema nisso. Hora nenhuma falou que essas nécias eram pessoas mal intencionadas. Claro que não, eram as amigas da noiva, foram até convidadas para a festa, para ocupar uma situação, um espaço até de destaque naquele momento, naquele festejo. Pessoas bacanas, pessoas boas, que sabiam conversar e sabiam pedir. Quando elas chegaram, que a porta está fechada, o que elas fizeram? Chamaram como? Senhor, Senhor. Não xingaram, não deram carteirada, falando tipo assim: não, nós estamos aqui esperando, você que atrasou, agora você tem a obrigação de abrir, qualquer coisa do tipo. Nós determinamos que se abra essa porta, eu exijo, né? Ou qualquer coisa do tipo. Não teve essa manifestação, teve uma manifestação de humildade realmente. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, por favor, abre a porta para a gente. Mas isso não é suficiente. É suficiente hoje, enquanto nós temos tempo para poder ter um contato com Ele direto. Vai chegar um dia que isso não vai resolver mais. Aí não adianta vir de gaiato, querendo dar uma de esperto, que não vai ter mais tempo, o tempo é hoje. E Jesus não se deixa ser enganado, não passa por lisonja, sabe? Nós somos assim. Você fala algo assim que me agrada, ou que agrada a minha família e tal, a tendência é eu gostar um pouquinho mais de você. Legal, estamos juntos, pá, né? Jesus não cai nessas conversas. Ele sabe o que passa no coração, e ele diz que o tempo é agora. Aí a pergunta que a gente faz é: graça de Deus tem limite? O que você me diz, meus irmãos? A graça de Deus tem limite? Sim ou não? Aí deixa eu ensinar um negócio para vocês, ou pelo menos comentar um negócio para vocês que vai me atrapalhar o resto do tempo que eu passar com vocês aqui agora. Nem tudo se responde com sim ou não, né? Se eu perguntar para o Mário, por exemplo, assim: você já parou de bater na Lindiane? Eu tinha que perguntar para outra pessoa, porque isso aí não tem, tudo para ele é zoeira. Né? Assim, você já parou de fazer tal coisa, é uma coisa que você nunca fez. Se você falar sim, então você estava fazendo, você se condena. Se você falar não, então você está errado, porque você está fazendo também. Então, nem tudo se responde com sim ou não. No caso que a graça de Deus tem limites, no que diz respeito ao tempo, sim. E é isso, você fala assim, dá para marcar no calendário? Porque, né? Meu pai, voltando a citar um exemplo lá da casa dos meus pais, né? Ele marca o dia que comprou o gás, fica tudo na folhinha, anotado e tal, né? É coisa de velho, Leni. Então, tem tudo anotado lá, ele sabe o dia, quanto tempo. Esse aqui durou 4 meses, essa botija aqui durou mais. Tal. Então, assim, no que diz respeito a tamanho da graça de Deus, não tem limites.
qualquer que clamar o nome de Jesus será salvo. A Bíblia fala isso. Mas no que diz respeito a tempo para poder fazer isso, existe um limite sim, porque quando o noivo voltar, não dá mais para ir na venda buscar óleo, não. Não adianta procurar, tentar achar algum jeito para poder resolver isso. Então, observando desse ponto de vista, sim, a graça de Deus tem limite de tempo. É o tempo da volta dele. Amém, meus irmãos? Para a gente levar para casa, um texto da Bíblia aí. Vamos ler todos juntos. Mateus 7, 21 a 23. Vamos lá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só, não é obra, né, gente? Não é mérito, não é ativismo, não é programação que garante nada, é fazer a vontade do Pai. Você pode estar envolvido em programação, em ativismo, em fazer um monte de coisa que religiosamente está até certo, mas se seu coração não estiver em Deus, ele vai perceber isso e no último dia ele vai falar assim, vaza. Lembra de uma personagem de humor que tinha um tempo atrás que ela tinha um chavão, ela ia falando as coisas assim, e daí a pouco ela falava assim, vem cá, eu te conheço. Vocês lembram disso? Vem cá, eu te conheço. É o que Jesus vai falar para alguns de nós. Não, mas eu estava na igreja na quarta-feira, você não lembra? Poxa, 16 de agosto de 2017, o tempinho estava meio frio, não precisou nem ligar o ar, o som ficou até mais gostoso, que não tinha o barulho do aparelho e tal. E Jesus vai falar, vem cá, eu te conheço. Por que você estava? Você estava comigo mesmo por causa de mim? Você estava sabendo que em algum momento você precisava descansar ou você ficou fazendo? Porque é engraçado que o verso Mateus 7, 21 a 23 é de gente que envolvida, né? Faz muita coisa, gente muito atarefada nas coisas de Deus, mas não com Deus. É atarefada só na religião, mas não numa vida com Deus de fato. E aí Jesus fala, não te conheço. Pode dar linha, que não tem para você não. Vamos ver se tem mais aqui. Verso 11 que nós lemos lá. Vamos ler todos juntos? Vigiai, pois não sabei o dia nem a hora. Jesus não será movido por palavras elogiosas, tentativas de agradar, meritocracia, assim, eu fiz por merecer. Aquele negócio que funciona muito bem, a gente bater no ombro do outro e falar assim, pô, você é bacana, eu gosto de você. Não rola com Jesus, tá? Não funciona, não vai ser assim, tá? Não dá certo. Não adianta chamar ele de Senhor, é até a maneira certa chamar ele de Senhor, mas chamá-lo de Senhor apenas para comprá-lo, para seduzi-lo, não funciona. Se ele realmente não for Senhor da sua vida, da minha. De vez em quando a gente fala, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador do céu e da terra, mas na hora de viver na presença dele, a gente trata ele como se fosse um qualquer, coloca ele em último lugar, não dá para ele a atenção devida, nós não cantamos com a disposição que poderíamos cantar se tivéssemos de fato crendo que ele é o Criador de todas as coisas e condutor de toda a história, a gente não faz isso. Mas a boca da gente fala, Senhor, magnífico, graças te damos, graça nada, virou as costas, está resmungando de tudo. Está rabugento. Meus irmãos, vigiai porque nós não sabemos, vamos vigiar, nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Se der bobeira, não vai funcionar, tá? A gente precisa ser prudente, tá? Sabe, seguir. É interessante, eu quero terminar aqui com lembrando isso para você, te dar um dever de casa. 15 minutos. 15 minutos não é o que eu quero, 15 minutos é o tempo que usava-se para... o tempo que durava a lamparina, 15 minutos. Estava no manual de qualquer lamparina da época lá, 15 minutos. Então, qualquer pessoa que quisesse participar daquilo sabia, 15 minutos.
Então você tem que andar com a quantidade. Quanto tempo vai durar a festa, que eu vou ter que ficar fazendo esse malabarismo aqui, essa coreografia? 1 hora. Então, 4 doses. Uma dentro da botija e mais 3 para dar 1 hora. Se fosse 1h30, quantas doses? 6. Vocês estão bons de matemática. Não é essa minha intenção, não. É só seguir o manual. Coisa simples. Só seguir a ordem das coisas. Tá? Mas não seguiu. 5 delas preferiu tentar dar um jeitinho, fazer de outra maneira. É mais ou menos o crente que tenta viver uma vida cristã sem ler a Bíblia, sem orar, sem frequentar a igreja. É o tal dos desigrejados. Tem uma turma aí de desigrejados. A gente nem conta com elas, talvez, com essa turma aí. Tem uma turma de gente que não leva Deus a sério no que diz respeito à sua palavra. Na Bíblia, a Bíblia não precisa não. O importante é a comunhão dos irmãos ali, o espaço, o momento, o clima do momento. Você não está seguindo o manual, e aí você acha que vai se dar bem lá no final. Chega lá no final, o que a gente vai ouvir é: vaza, vem cá, eu te conheço. Né? Apartai-vos de mim. Vocês que praticarem a iniquidade. Aí para casa, leia para você meditar aí a respeito disso, a orientação que Deus dá para Josué. Josué capítulo 1. Resumindo, ele fala assim: olha, não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, segue aqui, ó. Segue a cartilha. Faz o óbvio, arroz com feijão. Não inventa, não precisa reinventar a roda. Não há necessidade de ficar criando situações. Apenas ser forte e corajoso. Que Deus nos dê a graça de sermos fortes, corajosos e não inventarmos modo, apenas seguirmos o exemplo que a Bíblia nos dá. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Fica de pé, por favor, para a gente orar e você descansar a cadeira aí. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós te rendemos graças. Mais uma vez a gente te pede que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Nós queremos ser pessoas prudentes, crentes prudentes. Se preciso for, nos dê paciência, nos dê a fé que nos dá a condição de aceitar que tem hora que a gente tem que apenas esperar, mas que a gente não desista, não esteja despreparado, que cada dia a gente esteja cada vez mais cheio do Senhor, da sua palavra, que nós sejamos encontrados na hora que o Senhor voltar, fiéis, que haja fé verdadeira no coração de cada um de nós. Pedimos que seja assim no nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos leve com a sua graça também agora para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito bom estar com você aqui nessa noite mais uma vez.